não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sinta o amor de Jesus. Sinta a presença de Jesus. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Que forte, Ele te amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Agora, para não perder o costume, vamos ficar de pé e dizer: me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Me ama. Me ama. Me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Teu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, o quê? Estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso, Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Me ama. Me ama. Me ama. Me ama. Bem forte, bem forte. Me ama. Me ama. Ele me ama. Amém? Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem ser. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu
convidar você a abrir comigo lá em. Ah, vai ter? Não, né? Vai? Sério? Então tá bom. Então vamos assistir um vídeo aqui. Amém. Glória a Deus. Essa é a nossa nova série de mensagens. Né? E eu queria incentivar você a compartilhar isso. Né? Às vezes a gente coloca lá no grupo, né? Tem no Instagram. Compartilha, irmãos. Compartilha, né, essa série, compartilha, convide as pessoas, porque ela tem falado muito ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar também ao seu coração. Então, compartilha as coisas da nossa igreja. Às vezes, né, a- as pessoas nem sabem o que a gente faz aqui, tanta coisa a gente faz. Se você compartilhar na sua rede social, no seu status, né, talvez mais pessoas serão alcançadas pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir em Apocalipse capítulo 2. Pô, pode acender aqui, tá? Eu não enxergo. E também não vejo quem está dormindo. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. A primeira igreja que nós vamos ver nessa noite, vamos começar com essa série de mensagens, é a igreja de Éfeso. E é importante aquilo que Jesus está falando para esta igreja, porque, irmãos, a gente, a gente gosta, né, de pegar os versículos do Antigo Testamento e né, serve de motivação para a gente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Ah, me ajuda aí, irmãos. Esse é Novo Testamento. Mas, né, Deus te chamou para ser cabeça e não cauda, né? Nós, nós falamos esses textos, né? Às vezes queremos pegar algumas coisas lá do Antigo Testamento. Nunca vi um justo mendigar o pão. E nós queremos pegar tudo isso, abraçar tudo isso, trazer para a igreja tudo isso. E claro, irmãos, é palavra de Deus. Nós podemos confiar na palavra de Deus. Mas às vezes nós deixamos de lado coisas ou palavras que são realmente para a igreja, especificamente para a igreja. E quando nós lemos as cartas do Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse, elas foram escritas para quem? Para a igreja. Então, tudo que está nessas cartas, para todas as 7 igrejas,
Tudo que está lá, seja elogio de Jesus, seja uma repreensão de Jesus, seja uma promessa de Jesus, tudo que está aqui, irmãos, é para nós. É para nós. Nós podemos pegar isso aqui. Realmente podemos pegar isso literalmente o que está aqui. Por quê? Porque a carta é para a igreja. Então nós podemos pegar o que está escrito aqui e aí sim, né, mandar ver na nossa vida, mandar ver na sua casa, mandar ver, né, no seu serviço, mandar ver no seu casamento, em tudo. Então diz assim, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a vocês e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por sua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, ó Deus. E que eu quero nessa noite, Pai, é pedir mais uma vez a tua graça, mais uma vez a tua misericórdia, Pai. Porque a palavra é tua, Senhor, o povo é seu, a igreja é sua, Pai. Eu peço a tua misericórdia, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, Pai, através da tua palavra, Jesus. Pai, que a tua palavra encontre lugar na nossa vida, entre em nosso ser, ó Pai. Faça o que tem que fazer, ó Pai, dentro de nós. Pai, nos transforme segundo a tua palavra, o teu querer, ó Deus. Pai, nós não queremos ser mais os mesmos, nós queremos ser diferentes, ó Pai. Então, para isso, precisamos da tua palavra, Senhor. Pai, que a tua palavra tenha liberdade, o teu Espírito Santo tenha liberdade dentro de nós para realizar e mudar aquilo que precisa ser mudado, Jesus. Fale conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Ouça, igreja, né? Isso é comum nas 7 cartas que nós vamos passar durante os próximos domingos. A gente vai ver Jesus falando para todas elas: ouça, igreja. Então, se Jesus pede para que a igreja abra os seus ouvidos, e a igreja somos nós, né? A igreja somos nós aqui. Então, nós devemos abrir os nossos ouvidos e escutar o que Jesus está falando para a sua igreja, para nós. Eu quero começar fazendo uma reflexão, um pensamento. Sei que ninguém mais escreve cartas, né? Ou escreve, não sei. Mas hoje é tão fácil um WhatsApp, né? Mas todo mundo aqui sabe o que é carta, né? Os mais novos. Já recebeu? Quem nunca recebeu uma carta pelo correio? A Isa. Você sabia, Isa, que às vezes entregavam carta pelo correio? Os mais novos não sabem, né? Porque hoje é tudo mais fácil, né? Tudo mais. Cadê a Lana? A Lana nunca recebeu também, ela não tá aqui, né? Nunca recebeu. Recebeu carta pelo correio? Só fatura de banco. Fatura de banco continua chegando. Mas vamos supor, né, nesse cenário que a gente tem, vamos supor você que já recebeu carta,
Talvez, né, você não recebeu carta do correio, mas carta de namorado você já recebeu. E mas eu queria pensar algo aqui com vocês. Imagine se você recebesse uma carta e, e nessa carta, endereçada para você, o remetente seria Jesus. E, e essa carta, ela expressaria o que Jesus pensa de você. Tudo que Jesus pensa de você, sobre você. Imagine receber essa carta direto, né? Direto do Senhor Jesus, como essas cartas aqui, essas igrejas estão recebendo. Uma carta direto do Senhor Jesus, uma carta curta e grossa, né? Uma carta que não faz, né? Ela não faz um preparo. Jesus é direto com relação a essas cartas. Será que nós estaríamos preparados para receber uma carta do Senhor Jesus falando ao seu respeito, ao meu respeito? Quando eu falo seu, falo meu também. Agora imagine, né? A misericórdia agora vai ser ainda mais, por quê? Porque imagine se essa carta Jesus pedisse para você ler em voz alta para a sua família. Porque é o que está acontecendo aqui. Essas 7 cartas, elas eram lidas para a igreja, em voz alta, para toda a igreja. Então, olha que coisa. E ainda as outras igrejas, porque, irmãos, não foi dividida. Todas as igrejas receberam a mesma carta falando das mesmas igrejas. Então, um olhou, né, um exemplo, um viu a igreja, o que Jesus pensava da igreja do outro. Era lida em voz alta. Agora, imagine essa cena. Imagine você recebendo essa carta, imagine você, né, tendo que ler essa carta em voz alta. Imagine como você abriria essa carta, irmãos. Sabendo que o que estaria nela seria aquilo que Jesus pensa de você, das coisas, né, que você faz, das coisas que você fala, das suas obras. Imagine como seria. Eu acho que eu abriria com as mãos trêmulas, com o coração disparado. Mas ao mesmo tempo, seria uma carta que traria vida, direção, amor, correção. Daria medo de abrir essa carta, mas eu tenho certeza que você receberia essa carta de forma diferente. Fala a verdade. Você leria essa carta, né? Se você recebesse uma carta de Jesus, fala a verdade, irmãos. Você leria ela de uma forma diferente? Você daria atenção para aquela carta que Jesus escreveu para você? Lógico que você daria, não daria? Você não leria umas 10 vezes, umas 20 vezes? Porque, aliás, aquilo é uma carta de Jesus para mim, uma carta de Jesus para nós. Você trataria diferente, não trataria? Sim ou não? Igual o Edir Macedo, sim ou não? Sim. E se eu te falar, irmãos, que essa carta já foi escrita, que você tem posse dessa carta, você tem acesso a essa carta. E toda semana nós lemos aqui em voz alta esta carta, que foi escrita especialmente para você, para mim. Está vendo como que a gente tem que pensar essas coisas? Por quê? Porque a carta está aí, irmãos. O problema, sabe o que é? É que a gente não dá muito valor a esta carta. Mas a carta está aqui. Quando nós lemos as cartas, as 7 cartas do Apocalipse, a gente percebe que Jesus tem um padrão. Para as cartas, ele tem um padrão de quê? A carta era lida em voz alta,
Essas cartas, Jesus tinha a apresentação de Jesus, Jesus se apresentava para esta igreja, e nós percebemos isso também nessa. Nessas cartas, Jesus sempre continha um elogio para esta igreja, mas também continha, né, tirando duas cartas, duas igrejas, mas também tinham uma crítica ou um apontamento do pecado para esta igreja. E também tinha as consequências que levaria a esse pecado. E também tem as promessas que o vencedor alcançaria se você cumprisse o que Jesus está falando nessas cartas. Por isso que ela termina ao vencedor. Todas elas terminam ao vencedor. Porque aquele que consegue ler esta carta, aquele que consegue olhar para esta palavra, aquele que consegue dar crédito a essa palavra, irmãos, são pessoas vencedoras. Pessoas que dizem não para si mesmo e sim para as coisas de Deus e sim para as coisas de Jesus. E é por isso que eu quero focar nessa carta, quero focar na repreensão de Jesus nessa carta. Porque o que está acontecendo com essa igreja é algo que acontece com a gente. Obrigado. É algo que acontece na nossa vida, irmãos. E essas palavras aqui, essa repreensão de Jesus, muitas pessoas estão vivendo hoje, exatamente, pessoas que estão aqui. Não sei quem são, mas estão aqui. Porque Deus conhece o coração de vocês. E talvez você possa ser essa pessoa a qual Jesus está falando aqui. E o que eu quero focar é no versículo 4. Quando Jesus fala, contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Entenda uma coisa, irmãos. Quando fala de abandonar o primeiro amor, esse amor que está falando aqui, não está falando do amor seu para com o seu irmão. Embora isso tenha a ver com seguir Jesus, servir Jesus. Mas esse amor não é especificamente esse amor de um irmão pelo outro irmão. O que Jesus está declarando aqui nessa carta, o que Jesus está falando aqui, quando ele fala, eu tenho contra você, que você abandonou o seu primeiro amor, ele está falando do amor seu com ele. Do meu amor para com Deus, para com Jesus. Então isso é sério, sabe por quê? Porque essa é uma condição que nos mata aos poucos, que mata você no banco de uma igreja. Quando você abandona o seu amor para Deus, com relação a Deus. Isso nos mata, irmãos. Isso é como, sabe, uma doença que te mata aos poucos. E se a gente não vigiar, se a gente não, sabe, não prestar atenção, não cuidar, não perceber o diagnóstico, quando a gente está deixando de amar a Deus e amar a Jesus como nós devemos, né? Como nós deveríamos amar e obedecer Jesus. Isso vai nos matando aos poucos, porque a gente criamos uma mentalidade que estar, né, num ambiente como esse, né, que nós chamamos de igreja, estar num local como esse, ouvindo as músicas que nós escutamos aqui, orando, falando de Jesus, às vezes a gente tem uma falsa sensação de que está tudo bem, porque eu estou lá, eu estou glorificando, estou cantando, estou fazendo as coisas lá na igreja. E nós temos a falsa sensação de que está tudo bem. Quando, na verdade, isso vai nos matando aos poucos. Porque a gente não consegue fazer um diagnóstico de nós mesmos e entender que nós não estamos, que nós abandonamos dentro
da igreja, porque é uma carta para a igreja, que nós abandonamos o verdadeiro amor para com Deus. É incrível isso. E é por isso que eu quero, irmãos, despertar em você, eu tentar despertar em você isso. Como anda o seu relacionamento com Deus, o seu amor para com Deus? Não falo as coisas que você faz, irmãos, na igreja, fora da igreja. Não falo essas coisas, eu estou falando do seu relacionamento com Deus. Como você tem amado a Deus? Qual a sua forma de amor para com Deus? Será que se Deus fosse, agir ou nos amar da mesma forma que nós amamos a Ele, será que, você aceitaria fazer isso? Se Jesus chegasse para você e falasse, a partir de hoje eu vou te amar conforme você me ama. Você aceitaria uma troca dessa? Eu jamais. Jamais. Então nós temos que rever, irmãos. São cartas para uma igreja, e nós estamos falando de uma igreja aonde Jesus está falando, olha, eu tenho contra vocês que vocês não me amam mais. Não me amam mais. E olha o que ele fala, porque ele fala tantas coisas aqui, olha os elogios que ele faz para esta igreja, irmãos. Vocês não toleram os falsos mestres, olha, vocês perseveram na perseguição. Olha as coisas boas que Jesus fala dessa igreja. Vocês fazem as coisas, vocês perseveram, vocês não toleram homens maus, vocês repreendem os impostores, vocês perseveram, até suportam sofrimento. É como se Jesus falasse, vocês fazem tantas coisas, mas estão esquecendo da principal, que é o meu amor, que é me amar. Porque não adianta, irmãos, não adianta nós fazermos tantas coisas para Deus, se nós não amarmos a Jesus da forma como temos que amar. Estamos perdendo tempo. E é isso que Paulo fala quando ele escreve aos Coríntios. Olha, eu posso entregar o meu corpo para a morte. Eu posso falar a língua dos homens, a língua dos anjos. Eu posso entregar o meu corpo, eu posso fazer tantas coisas. Mas se não tiver amor, nada disso vai funcionar. Se você não amar a Deus, amar a Jesus, de uma forma completa, irmãos, nada do que você faz para Deus faz sentido. E a gente vai chegar lá, porque, sabe, quando Jesus vem e diz assim, olha, contra você eu tenho que vocês abandonaram o primeiro amor. Então, muitas vezes nós falamos que fazemos as coisas por amor a Deus, mas na verdade nós fazemos as coisas por amor a nós mesmos, até coisas na igreja. Nós fazemos porque amamos a nós mesmos. Por isso que Jesus vem e clama para nós, ouça, igreja, ouça. Vocês não podem, vocês não conseguem viver, vai dar ruim se vocês não me amar da forma como deve ser amado. Sabe o que Jesus está falando aqui? É mais ou menos o que Davi sentiu quando ele escreveu o Salmo 51. E eu queria ler com vocês, vamos lá no Salmo 51. Salmo 51, a partir do versículo 10. Eu queria que você lesse aí, ou no seu celular, ou na sua Bíblia, ou escutasse bem, se você escutasse bem o que Davi está falando aqui. Olha o que Davi diz. O Salmo 51, ele foi escrito quando Davi pecou. Quando Davi tirou o foco de Deus e colocou o foco em si mesmo. Porque esse foi o grande pecado de Davi. Porque o que acontece? Você lembra da história quando Davi peca? Como que começa a narração da história?
Quando Davi tem aquele pecado lá com Betseba, como que é a narração da história? Como começa a narração dessa história? Nos tempos em que o rei ia para a guerra, Davi decidiu ficar em casa. O texto é bem claro lá. Fala que era tempo do rei sair para a guerra, mas Davi estava em casa. Então, ele tira o foco de Deus, das coisas de Deus, e foca em si mesmo. Fazendo as coisas para Deus, mas focado em si mesmo. Para o seu próprio ego, para o seu próprio, que reconheçam a mim. Né? Então, Davi, ele escreve assim, no versículo 10, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, ou inabalável em algumas versões. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. E aqui o versículo 12, ele fala, devolva-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Você percebe que Davi fala assim, Senhor, me dá de volta a minha salvação? Não foi essa a oração de Davi. Davi falou assim, Senhor, eu olhando para dentro de mim, sabe o que eu percebi? Eu percebi que eu abandonei o amor que eu tinha pelo Senhor. Então ele pede, Senhor, não permita que isso aconteça. Então cria em mim. Deus me dá, cria em mim, move dentro de mim, muda o meu coração, muda a minha disposição. Senhor, me dá o teu Espírito Santo. Senhor, me dá um espírito pronto para obedecer. Senhor, e aí ele vai, né, no grande ápice dessa mensagem, ele fala, devolva-me a alegria da minha salvação. Sabe o que é isso, irmãos? É quando você perde o primeiro amor, e você já não tem mais a alegria da sua salvação. Você não tem mais a alegria, sabe, daquele dia que você se converteu, que você não sabia nada de Deus, nada de Jesus, não sabia nada de igreja, não sabia nada de Bíblia, e você se converte, e irmãos, é um amor que você tem por Deus, um amor que você tem pelas coisas de Deus. É isso que Deus está falando para nós nessa noite, está falando para essa igreja. E essa deve ser a nossa oração, Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Senhor, eu perdi o propósito. Eu perdi o meu foco. Eu comecei a focar em mim mesmo. Parece, irmãos, você sabe assim, às vezes a gente vai passando o tempo dentro da igreja, vai passando o tempo, né, nas coisas de Deus, lendo a Bíblia, parece que a gente vai ficando, né, parece que a gente vai se blindando. E de repente, não posso mais mostrar a alegria. Né? Agora eu sou crente. Agora eu... E quando a gente se converte, irmãos, eu me lembro, sabe? Eu me lembro quando eu me converti. Meu Deus, eu era chato. Eu era chato porque eu queria falar de Jesus, irmãos. Sabe, aonde eu ia, eu levava a Bíblia. Olha que coisa. Aonde eu ia procurar emprego, eu levava a Bíblia. Eu ia lá na Conde de Sarzedas comprar a Bíblia ali, eu levava a Bíblia. Levava a Bíblia para tudo quanto é lugar, irmão. E quando a gente se converte, a gente quer uma Bíblia bem grande, né, para ir para a igreja. Eu era assim. Queria uma Bíblia bem grandona para levar para a igreja. E assim, mano, não estou falando que você tem que, né, usar a Bíblia grande. Não estou falando nada disso. Estou falando que quando a gente se converte, a nossa disposição parece que é outra. E depois a gente vai ficando com vergonha, parece. Não é verdade? Coisas que a gente não tinha vergonha antes, nós temos hoje. Porque, sabe, parece que a gente está perdendo o que Davi está falando, a alegria de ser salvo. E aí nós vamos cada vez mais, sabe, nos fechando em nós mesmos e vivendo para nós mesmos e usando Jesus para nós mesmos, para as nossas coisas mesmas. E a gente acaba mudando o foco.
Por isso que Jesus fala, ouça a igreja, ouça a igreja. Tem uma frase de um homem chamado John Flavel. Olha que interessante o que ele escreve. A maior dificuldade na conversão é ganhar o coração para Deus. E a maior dificuldade após a conversão é manter o coração para Deus. Profundo isso, né? Porque a impressão é que conforme a gente, né? Quando a gente se converte, a gente faz tudo por Jesus, irmãos. Faz loucuras por Jesus. Mas o tempo vai passando e a gente já começa a falar, não, acho que as coisas não é bem assim, não. Acho que não. E não, na verdade não é assim, irmãos. Voltando lá para o texto de Apocalipse, quando Jesus fala, vocês abandonaram ou deixou o primeiro amor, é interessante que ele não fala que nós perdemos. Né? Às vezes nós até falamos isso. Você, irmão, perdeu o primeiro amor. Quando, na verdade, o texto fala, abandonou o primeiro amor. Deixou o primeiro amor. Você sabe, na Bíblia, escrita no original, você sabe essa palavra abandonar e deixar? Você sabe para que era usada essa palavra? Você sabe em qual contexto era usada essa palavra? Quando Jesus fala, vocês abandonaram, ou vocês abandonou, você abandonou o seu primeiro amor. Você sabe que contexto era esse? Você sabe aonde era usada essa palavra? Você sabe qual a palavra, essa palavra abandono? Você sabe uma outra palavra que caberia aqui, que o sentido é o mesmo? A palavra divórcio. Olha que profundo isso, como se Jesus falasse, vocês se divorciaram do seu amor. Vocês se divorciaram da sua, da sua intimidade, da sua comunhão comigo. Vocês abandonou, divorciou. Porque não é perder, porque é algo que você faz porque você quer. É isso que Jesus está falando. Você faz porque você quer. Você escolheu abandonar o seu primeiro amor. E talvez você coloque a culpa em muitas coisas. Talvez você olhe e fale assim, olha, o culpado é o irmão que me falou isso há 85 anos atrás. O culpado é a igreja. O culpado é o pastor. O culpado é o meu marido. O culpado... Irmão, você pode procurar o culpado que for. O culpado mesmo é você. Sou eu. Não posso transferir as minhas feridas. Não posso transferir a minha falta de amor para com Deus, colocando a culpa no outro, porque Jesus fala, você escolheu abandonar o seu primeiro amor. Às vezes você não faz porque não é porque o irmão chateou você não faz porque você abandonou o seu primeiro amor, porque se você amasse a Deus de verdade, irmãos, nada nesse mundo, nenhum irmão, nenhuma igreja, nenhum pastor ia fazer com que você deixasse de amar a Deus e amar a Jesus. Isso acontece porque você tira os olhos de Deus e coloca os olhos e coloca o foco em você mesmo. Em você mesmo. Quando, na verdade, você quer ser amado pelas pessoas. Você quer ser o centro das coisas. E Deus vem e fala assim, não é assim. Quando você pensa assim, você está abandonando o seu primeiro amor. Você está abandonando a forma correta de amar a Deus, de me amar. Por isso que nós confundimos amar a Deus com religiosidade. A gente confunde isso, irmãos. Porque às vezes a gente acha, porque eu dou o dízimo, eu pago minhas contas, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, e a gente acha que isso está tudo bem, e quando na verdade, lógico que tem que fazer isso, tá, irmãos?
mas quando na verdade nós até fazemos essas coisas pensando em nós mesmos. Pensando em nós mesmos. Eu já dei dízimo, irmãos, por isso que, eu vou falar algo aqui, né, e que você não use isso para deixar de ser bênção na sua igreja. Irmãos, eu não sei quem é dizimista e quem não é, eu não olho essas coisas, não pergunto isso, os tesoureiros estão aí, nunca perguntei. Pode perguntar para todos os tesoureiros que passou nessa igreja, se alguma vez eu cheguei e perguntei se quem era dizimista ou quem não era. Porque para mim não importa isso, porque não é para mim o dinheiro, né? Você está fazendo isso para Deus. Para Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu já dei dízimo, irmão. Sem vontade, mas dei para o pastor não me encher as paciências. Porque eu já fui de uma igreja que a lista dos não dizimistas ficavam num mural. Na entrada da igreja, na entrada lateral da igreja, ficava lá uma lista dos não dizimistas. Então eu dava o dízimo, ou fazia por quê? Porque eu não queria meu nome naquela lista. Eu não queria que o pastor viesse me encher as paciências. Então eu fazia isso e não fazia por amor, irmão. Eu fazia por mim mesmo. Não dava por amor a Deus, eu dava por amor a mim mesmo, porque eu não queria passar aquela vergonha de ter o meu nome lá. Você entende isso aí? Você entende por que às vezes eu falo, né? Eu não olho, não quero saber, porque eu também não quero ser tentado a tratar você diferente porque você dá um dízimo bom ou não. Ou tratar você de uma forma, né? Não tratar você de uma forma legal porque eu sei que você não é dizimista. Então eu não quero cair nessa tentação, irmãos. Então tudo que a gente faz para Deus, a gente tem que fazer para Deus. E não usar Deus para fazer para nós mesmos. Jesus, olha o que ele quer ser para esta igreja. Porque as palavras de Jesus, no início, quando ele se apresenta, é a forma como ele quer ser para você. E no versículo 1, ele diz assim: ao anjo da igreja escreve. E sabe quem é esse anjo, né? Quem não sabe quem é esse anjo da igreja aqui? Hein? Quem é esse anjo aqui da igreja? É o pastor. E é mesmo. Vocês estão risados? Tá vendo? Eu sou um anjo. Mas claro, irmãos, a palavra anjo significa mensageiro. Então é como se ele estivesse dizendo assim, olha, ao pastor da igreja, escreve, olha a responsabilidade que tem isso. É como se Jesus falasse, a palavra primeiro é para o pastor. Então escreve para ele, ao anjo da igreja escreve. Porque ele é o primeiro que vai ler. E aí ele diz, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda pelos 7 candelabros de ouro. O que quer dizer isso? Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita. E olha que agora o negócio vai ficar melhor ainda para mim, que sou pastor. Porque as estrelas aqui sou eu. Porque olha o que diz aí o capítulo 1, versículo 20. Lê aí. Esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita. E dos 7 candelabros. As 7 estrelas são quem? São os anjos. Irmãos, estou brincando, tá bom? Mas Jesus está falando assim, quando ele fala, né? Eu sou aquele que tem as 7 estrelas nas mãos, e as estrelas, né, aqui nesse texto, são o anjo da igreja. É como se Jesus falasse assim, eu sou aquele, né, como se ele falasse o líder da igreja, o pastor da igreja, o anjo da igreja, ele tem que estar nas minhas mãos. É por isso que ele fala, eu sou aquele que tenho o controle das 7 estrelas. Eu ouvi uma pregação uma vez, irmãos, impactante, do pastor Ariovaldo Ramos. E o tema da pregação dele, ele estava pregando para pastores nesse dia.
E sabe qual era o tema da pregação dele? Pastores, devolvam a minha igreja. Como se Jesus estivesse falando, pastores, devolvam a minha igreja. E é isso que Jesus está falando aqui. Eu sou aquele que tem o controle. As 7 estrelas estão nas minhas mãos. Irmãos, fuja de igreja aonde o pastor é um pastor controlador, que quer controlar a sua vida, quer controlar tudo. Fuja desses lugares, irmãos. Porque se um pastor não estiver debaixo da mão, ou né, no controle de Deus, debaixo né, da obediência a Deus, irmãos, você vai ser enganado, você vai deixar até suas cuecas. Então é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, olha, eu controlo, eu sou o controle, eu controlo a igreja, eu controlo os mensageiros da igreja. Vocês, igreja, nós, né, igreja, ele fala, e eu sou aquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Você sabe o que é um candelabro, né? Era a lanterna portátil da época de Jesus. Onde você, né, levava você levava para onde você ia, a vela, né? Quando acaba a luz e você acende vela, você não vai, né, iluminando a casa com a vela. Então o candelabro era isso. Então Jesus fala assim, olha, eu sou aquele que ando entre os 7 candelabros de ouro. E no versículo 20, capítulo 1, versículo 20, ele fala, quem são esses candelabros? São as 7 igrejas. É como se ele falasse, vocês, igreja, ouça, igreja, a luz de vocês sou eu. Eu ando entre vocês. Vocês têm que brilhar, mas no bom sentido, né? Não brilhar para você mesmo, mas brilhar para Jesus, para as coisas de Deus. É por isso que ele fala assim, olha, eu sou aquele que caminho, que caminho entre os candelabros, caminho entre as igrejas, caminho na igreja. Eu queria falar muito mais coisas, irmãos. Queria falar muito mais coisas. E eu não vou atropelar. Semana que vem nós vamos continuar nessa carta. Nós tivemos que gastar 2 domingos por carta, mas nós precisamos ouvir, de fato, o que o Espírito está dizendo para nós, igrejas. Então eu queria orar com você nessa noite. Nós vamos servir a ceia. E eu queria orar com você. Talvez você sabe, você conhece você mesmo. Talvez você diz assim, puxa, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que está abandonando o meu primeiro amor. Não tenho mais alegria na salvação. Tenho vivido uma vida para mim mesmo, fazendo as coisas para mim mesmo. Talvez você entendeu isso nessa noite. E eu queria que você orasse, irmãos. Orasse mesmo com fé. Para que o Espírito Santo ajude você a escolher voltar ao primeiro amor. Voltar naquela mesma alegria que você tinha quando você começou a sua caminhada com Jesus. Quando a gente achava, irmãos, que a gente poderia converter o mundo todo. Vocês sabem do que eu estou falando. Quando você conheceu Jesus, você tinha essa fé que você poderia converter o mundo todo. Então você não se cansava de falar de Jesus.
Você não se cansava de, sabe, de ser xingado por Jesus. Você não ligava para isso, porque você queria era falar de Jesus. Você não ligava que as pessoas da sua família falavam que você era um chato, mas você queria falar de Jesus. Você queria mostrar Jesus para as pessoas. Irmãos, isso pode ter mudado na sua vida. Isso pode ter mudado dentro de você, mas a culpa disso, você entenda, a culpa disso é você mesmo. É você mesmo. A escolha foi sua. A escolha foi você quem teve. Então eu queria orar. Vamos orar juntos, irmãos. E ore com fé. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Pai, nós queremos deixar de viver para nós mesmos, ó Deus. Senhor, como Davi disse quando escreveu aquele salmo: volta-me, Senhor, volta a me dar a alegria da minha salvação, Jesus. E é essa alegria que nós queremos voltar, Pai, é isso que nós queremos. Nós queremos, ó Pai, aquela mesma alegria do dia que nós nos encontramos, Jesus, pela primeira vez. E foi algo tão maravilhoso, foi algo tão especial que eu senti, que nós sentimos. Então, Senhor, eu quero voltar aquele sentimento, eu quero voltar a ser aquela criança, no bom sentido, que pula de alegria quando está na presença do seu Pai, quando está na presença do Senhor, quando pega a palavra de Deus, quando faz a obra de Deus, quando faz as coisas para Deus. Eu quero ser essa criança, Jesus, que só quer fazer porque te ama, porque ama a sua obra, ama a sua palavra, ama, Senhor, a tua igreja. Senhor, mude o nosso coração, Senhor. Senhor, nos ajude a voltar ao primeiro amor, Jesus. Senhor, que corações aqui nessa noite, ó Pai, entendam essa mensagem, Jesus. Que corações aqui nessa noite entendam que precisam voltar ao seu primeiro amor. Amém. Amém. Os irmãos vão passar servindo a ceia. Você está convidado a participar da mesa com a gente. Meu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Com gesto simples de amor, nos homens o triunfou. Bendito é o Rei que vem, e vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei
gesto simples de amor, os homens Senhor triunfou. Bendito é o Rei que vem, e vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, pela oportunidade de nos sentar à mesa com o Senhor. Obrigado, Deus, por esse privilégio, Senhor, de nos aproximar do Senhor, nos aproximar da mesa e poder participar, ó Deus, poder participar desse momento com os meus irmãos, com a Tua igreja, Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, que todos os nossos pecados sejam perdoados, ó Pai. Senhor, eu
Coloco diante de Ti os nossos pecados, Senhor. Nos perdoa, Jesus. Perdoe os nossos pecados, ó Pai. E que possamos ser limpos pelo Senhor, ó Pai. Senhor, muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, naquela noite, Ele tomou o pão, Ele deu graças, Ele partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos todos comer juntos. Amém. Ó, tá chique aqui, hein? Aumentou, hein? Tá. Mas não é igual a dos padres, tá? Sabe por quê? A do padre é vinho de verdade, né? A nossa é suco de uva. Mas o Senhor Jesus, Ele pegou o cálice, Ele deu graças, Ele disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Façam isso, bebam em memória de mim. Vamos todos beber juntos. Obrigado, Jesus. Como sempre, né? Todos os domingos nós temos o nosso pão da comunhão. E hoje eu queria dar para duas pessoas. Uma é o Jonatas, né? Né? E o outro é pro Antônio. É, Antônio? Segura aí. Não, vai ter que descer aqui. Vai ter que receber das minhas mãos. Um abraço. Deus abençoe. Amém? Mais tarde eu vou lá tomar café, tá? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja não somente hoje, mas para todo sempre. Vamos dizer um amém bem alto, bem forte. Amém. Viva o nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Cadê as palmas, irmão? Antes de nós começarmos a cantar, um aviso rapidinho, hein? Domingo, que horas que é o café? 10? Vale, meu Deus. Ô, irmãos, me perdoe, cometi um pecado grave. Domingo que vem é o quê? Dia das Mães. Então, nós não teremos EBD à tarde, né? A EBD nossa é à tarde. Mas nós vamos ter um café da manhã aqui com as mães. Tá bom? Então, os homens estão preparando um café da manhã especial. Então, domingo, às 9 horas da manhã. Irmãos, 10 horas? 9? Às 9 horas da manhã, mulheres, venham tomar café da manhã com a gente. Mães, venham tomar café da manhã com a gente. E homens, diga lá o eis-me aqui, lá no grupo de homens. Sabe o eis-me aqui? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É um recado para os homens aí do grupo de homens, tá bom? Então estão convidadas todas as mães, as mulheres da igreja, tá bom? Para estar com a gente. É isso aí. Vamos terminar o nosso culto com bem alegre na maravilhosa graça de Jesus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou.
Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus, o Rei da Glória. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, o amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Faz aos homens e nos deixa maravilhado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Você é livre, por isso você canta. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Ok? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Só quem é livre vai bater palma e dar glória a Deus. Glória a Deus, amém.